Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião na nossa amada casa, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, a primeira reunião do ano de 2021, agradecendo sempre a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, esperando que tão breve possível possamos estar nos reunindo de forma presencial. Estamos começando mais uma pequena reforma na nossa casa. Hoje começamos a troca da fiação, então logo a nossa casa estará apta para receber as nossas reuniões presenciais. Nós vamos começar esta primeira reunião de uma forma um pouco diferente. Sempre para a harmonização dos nossos trabalhos, nós contamos com uma música, mas os nossos companheiros, amigos espíritas de outras casas, estão fazendo um trabalho, que é um trabalho de declamar poesias espíritas, e nos cederam gentilmente estas poesias, que nós vamos passar a partir de agora. E para começar, e para a harmonização do nosso ambiente, a nossa companheira espírita Eliane vai declamar uma poesia para nós. Agradeço, Senhor, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço, através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Muito obrigado à nossa irmã Eliane pela poesia. E agora, meus irmãos, para dar início aos nossos trabalhos, nós vamos contar com a colaboração do nosso irmão Beto para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. É com você, Beto. Boa noite, sejam bem-vindos. Nesta noite, vamos nos preparar para fazer a prece aqui na nossa querida casa, harmonizarmos a nossa mente, nosso espírito, acalmar nossos corações e agradecermos pela palestra que teremos hoje. Quero esta noite iniciar a nossa singela reunião com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. Brinda-nos, Senhor, paciência, tolerância, boa vontade, compaixão e caridade, para que todos possamos iniciar este novo ano com amor, com dignidade, e que todos nós possamos acolher aqueles que precisam de nós, e assim sermos também essa singela luz que é o amor de nosso Pai amado. Que façamos tudo aquilo que Ele tem nos pedido, amar-nos uns aos outros, sermos caridosos, generosos com nossos irmãos que estão na nossa longa estrada, que são companheiros de viagem. Com essa singela prece, damos por iniciado nosso estudo da noite. Que assim seja. Muito obrigado, Beto. Meus irmãos, na noite de hoje, nessa primeira palestra do ano,
nós temos a grata satisfação com contar com a colaboração do nosso irmão Kleber, que fará a explanação da noite de hoje. Com você, Kleber. Muito boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar aqui outra vez, iniciando mais um ano e em um momento tão importante para a humanidade, e nós realizando aqui a nossa reunião de segunda-feira do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, cumprindo as nossas obrigações com a espiritualidade. Esse é um momento de procura pela paz. E o que é a paz? A paz é a ausência de atrito, é a ausência da preocupação, é a tranquilidade, é a consciência tranquila. No capítulo 17, o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre a paz. Ele fala que a paz é a procura que temos de fazer para controlar a nossa tendência ao erro e a nossa distância da prática da moral e do bem. Estando praticando a moral e o bem, fatalmente você encontrará a paz. E a paz é extremamente necessária para que você cumpra a sua missão, as suas provações na terra com maior consolo, com maior segurança, com maior aceitação. João conta no seu Evangelho que antes de seguir para o Calvário, Jesus disse aos seus apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou-la dou como a paz dos homens, mas como a paz do Pai que estás no céu. O que é a paz de Jesus? É estar com Jesus, é o desejo de estar com Jesus, a vontade de estar com Jesus. E desejar só estar com Jesus é muito pouco. Daí aparecem alguns fetichistas que acham que colocar um cristalzinho no meio da testa vai nos ligar ao Cristo, ou que usar um pé de coelho vai nos afastar do mal, usar um pé de coelho no chaveiro, que pendurar uma fechadura atrás da porta vai evitar que o mal entre dentro de casa. Nada disso resolve. Andar com Jesus é colocar Jesus dentro de cada uma das nossas palavras, dentro de cada uma das nossas atitudes, dentro de cada uma das nossas oportunidades de servir e praticar o bem. Não se encontra a paz longe de Jesus. Pode encontrar a paz do mundo, mas a paz do Cristo é outra. O que é a paz do mundo? Quem busca a paz do mundo procura pela estabilidade econômica. E aí, para estes, a paz é o emprego quando volta, é a oportunidade de fazer um negócio com bom ganho, é a oportunidade de abrir o próprio negócio, é a oportunidade de receber uma herança, ganhar na loteria. Tudo isso significa paz. E não deixa de ser um pouco de paz em termos humanos mesmo. Mas a paz verdadeira não é essa. A paz verdadeira é a paz da consciência tranquila, que nos faz entender que estamos em um mundo de expiação e provas, justamente porque precisamos de sermos provados e de pagarmos as nossas expiações. Erros do passado e erros do presente nos mantêm nesse mundo de expiação e provas. E esses erros precisam ser reparados, porque o crescimento, ele é obrigatório para o ser humano. Não tem ninguém que está passando pela terra que não seja obrigado a crescer. Pode até não crescer, não regride também,
mas voltará muitas vezes na terra e cada vez mais apertado como um torniquete para que o crescimento seja realizado. Nasce com plenas condições de desenvolvimento, não dá nenhum valor a estas condições, volta sem a visão, volta sem a fala, volta sem a audição, volta sem os movimentos, vai cada vez mais apertando o toniquete, mas vai resgatando. É a benevolência de Deus que não desiste dos seus filhos. Nenhum deles é desamparado, como a nenhum é imposto nenhum tipo de comportamento. É orientado, que é o que a doutrina espírita faz. Impor, não. Diante disso, quando Jesus disse que eu vos deixo a minha paz, ele deixou com os discípulos o exemplo da ternura, da fraternidade e da prática do bem em todas as oportunidades, através do exemplo e da evangelização. E ele anunciou que viria o Consolador prometido, a terceira revelação, que veio em 1857, em abril, através da genialidade de Allan Kardec, que pegou todas as manifestações paranormais e fez uma codificação a partir daquelas manifestações dentro da visão do cristianismo. Não existe nada além da normalidade, é paranormal para as condições humanas. E Kardec mostrou que essas paranormalidades eram manifestações divinas, instrumentos divinos, ferramentas divinas para o desenvolvimento cristão na Terra. E através de médiuns de todas as partes do universo, Kardec estudou, colheu mensagens, escolheu mensagens, selecionou as mensagens, questionou os espíritos, e a primeira obra é um questionamento aos espíritos, de perguntas feitas por ele, de respostas dadas pelos espíritos, de comentários feitos por ele, que é o Livro dos Espíritos, onde ele começa com uma pergunta extremamente importante: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E se todas as coisas foram criadas por Deus, nós somos criaturas de Deus, feitas imagem e semelhança do Pai. Daí o nosso livre-arbítrio para agir. O Pai não impõe nada, é você quem faz as suas escolhas. É você que vai ser honesto ou desonesto nos seus negócios. É você que vai ser útil ou inútil para o próximo. É você que vai aproveitar a oportunidade que bate em sua porta em forma de necessidade para resgatar ou não aquilo que você plantou no passado. Você não é obrigado a nada. Você é feita a imagem e a semelhança do Criador. E o Criador toma decisões e você também pode decidir. Agora, você vai arcar com as consequências de todos os seus atos, os atos bons e os atos maus. E aí entra a vontade de fazer o bem ou de não fazer o bem. Se você deixa de fazer o bem, você já está praticando o mal, porque você está deixando de fazer algo por você mesmo. Ninguém paga por erros de ninguém, e ninguém deixa de pagar pelos próprios erros, mas também ninguém deixa de colher os próprios acertos. Os plantios bem realizados, todos serão colhidos por quem plantou. Ao fazer o bem para alguém, você está recebendo a paz de Jesus. A minha paz, já não sou eu que estou em mim, é o Cristo que fala por mim, disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve 2 fases de vida em que serviu profundamente a Deus dentro das suas convicções.
Na primeira, foi defensor intransigente da lei de Deus que ele entendia, recebida e pregada por Moisés, até que ele teve um encontro com Cristo, um encontro que o abalou na entrada da cidade de Damasco, em que ele perdeu a visão, em que ele entrou num processo íntimo de reparação moral, e aí ele conheceu Cristo, mudou o nome de Saulo, um doutor da lei, um homem bonito, um homem rico, um homem poderoso, e passou a ser um tecelão chamado Paulo. Deixou e entendeu que as leis mosaicas estavam ultrapassadas e foram reformadas por Cristo, que os 10 mandamentos foram transformados em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Entendeu que é impossível amar a Deus sobre todas as coisas sem amar o próximo, e que é impossível amar o próximo sem praticar o amor a Deus. E foi praticar o amor a Deus. Usou toda a sua sabedoria, todo o seu verbo eloquente, toda a sua capacidade de discernimento e entendimento e interpretação das palavras, e estudou os evangelhos de Jesus, conversou com quem conviveu com Jesus, anotou os exemplos de Jesus e foi pregar tudo aquilo que Jesus iniciou em outras terras. E a importância do apóstolo Paulo é que, por ser tão preparado escolarmente falando, ele dominava outras línguas. Então ele falava para outros povos a mensagem de Jesus na língua daqueles povos. Não tinha distorções. E ele, quando não podia ir presencialmente a essas colônias onde ele normalmente fundava uma casa, deixava lá os seus seguidores, e depois ele abastecia esses seguidores com as suas cartas, com as suas epístolas. E quando ele não podia ir, ele já iniciava o trabalho com as epístolas, a quem ali servia a Cristo. E Paulo procurou pela paz, após passar por esse transtorno todo, servindo a Cristo, deixando que Cristo vivesse nele. É dessa paz que Jesus fala, é da paz da consciência tranquila, é da paz de entendimento que o sofrimento é uma oportunidade para o nosso crescimento e que a dor é uma aliada do nosso espírito para o nosso desenvolvimento. Não há motivo para desespero. Para uma mãe que o filho está na prisão ou entregue às drogas, a paz é a libertação deste filho. Para alguém que está na cadeia, cumprindo uma pena, a paz é a libertação. Para quem está no leito de um hospital, passando por um momento de doença, a paz é a alta hospitalar. Mas como buscar essa paz? Buscar essa paz em Jesus. Ainda que você continue no leito do hospital, a sua dor será menor, porque você estará entendendo exatamente o que está passando. E aquela tensão psicoemocional desaparece, e com a aceitação, tudo o que nos vem é mais fácil de ser digerido. A paz é também preocupação de Emmanuel e do Espiritismo. Aqui no livro Trilhas da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma obra belíssima, tem uma lição em que Emmanuel fala sobre a procura da paz com o Espiritismo e Jesus. E ele diz o seguinte: se acordamos para as responsabilidades que o Espiritismo com Jesus nos impõe, é imperioso não esquecer que ainda nos achamos na Terra, encarnados e desencarnados, em vastíssima escola de preparação ante a vida maior. Em seus variados departamentos, encontramos ainda a ignorância gerando a penúria criando a necessidade formatando problemas, e os problemas
plasmando o desespero nos corações. Desse estranho conjunto de forças negativas nascem as superstições e o fetichismo, perturbando o caminho das criaturas que, apressadas e invigilantes muitas vezes, pretendem colher a felicidade sem plantá-la e exigem a paz, sem qualquer esforço para se libertarem dos prejuízos a que se acolhem. E se defrontando por resíduos e objetivos de semelhantes manifestações, façamos silêncio no coração e sigamos adiante, porque se não é justo recolher o foco infeccioso da via pública para trazê-lo ao próprio lar, e se não é crível que o homem sensato instale deliberadamente um vespeiro na própria moradia, claro está que o respeito e a higiene, a prudência e a caridade nos induzem a fugir de qualquer desafio espetaculoso aos elementos enfermiços da sombra que apenas solicitam bondade e tolerância, compreensão e esquecimento. Acentuemos na própria vida a disposição de aprender e auxiliar para encontrarmos a paz, aprendendo e auxiliando. E assim, a ignorância encontra conosco a bênção do alfabeto. A penúria recebe em nossas mãos o óbolo de carinho que faz justo. As necessidades humanas nos recolhem o concurso fraterno, que os problemas do mundo nos identifiquem na posição de aprendizes de Jesus, sempre dispostos a amparar, socorrer, edificar e instruir para encontrarmos a paz. Que o amor do Cristo se irradie conosco, em nós e por nós, porque amar e servir constituem missão do bem diante do mal, sem que mudança alguma consiga alterar semelhante imperativo na vida. E através destas práticas, nós encontraremos a paz com Jesus e com o Espiritismo. É dessa paz que Jesus fala. É dessa paz de servir ao próximo para merecermos o serviço de Deus, o serviço da espiritualidade maior, no conforto, no consolo aos nossos sofrimentos. Muitas vezes, o nosso ambiente mental, a nossa casa mental está centrada, sintonizada em tal frequência que irmãos desencarnados vêm tirar proveito daquela situação toda, daquele desequilíbrio, e plantam ainda mais o desequilíbrio na nossa vida e ao nosso redor, nos tornando intolerantes e agressivos. É em vigilância. Se o seu pensamento está no rancor, se o seu pensamento está na revanche, se o seu pensamento está na perseguição, se o seu pensamento está na tristeza, mergulhado em negativismo, trancado dentro de um quarto, à sombra, com as janelas fechadas, alimentando ali o rancor, a mágoa, o ódio ou a tristeza, você não encontrará a paz de Jesus, porque não foi esse o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus foi levar a palavra de esclarecimento a todos aqueles que estavam pelo seu caminho, e o consolo, a dor a todos aqueles que o procuravam. Jesus movia as energias capazes de solucionar problemas que pareciam insolucionáveis para aquela época. Mas aquelas pessoas que recebiam aquelas graças de Jesus estavam sintonizadas com a energia positiva que ele emitia. O cego Bartimeu, quando soube que Jesus passaria pela sua cidade,
quis saber o trajeto de Jesus e foi ficar por onde Jesus passava. Ele foi ao encontro de Jesus. Foi ao encontro de Jesus e naquela época, todo aquele que vivia esmolando tinha de ter uma capa que o identificava como um pedinte. Bartimeu, antes que Jesus passasse pela rua, jogou aquela capa fora, confiante de que ele voltaria a enxergar após o encontro com Jesus, e abriu mão de viver da ajuda dos outros para viver com o suor do seu próprio rosto. E quando Jesus passou, Bartimeu gritou: Jesus de Nazaré, eis-me aqui. Jesus continuou a caminhar e ele disse novamente: Jesus, estou aqui. Claro que Jesus sabia de quem se tratava, porque Jesus, como bom pastor, conhecia todas as suas ovelhas. E ali, junto a uma multidão, estava mais uma oportunidade para ele mostrar a força que Deus tinha e a necessidade de estar centralizado, focado, ligado, sintonizado ao bem. E ele pergunta: sim, Bartimeu, que queres de mim? Senhor, quero que restabeleça a minha visão. Se é isso que queres e sua alma deseja profundamente, estás curado. Veja. E Bartimeu voltou a enxergar. Mas antes, Bartimeu procurou por Jesus. Antes, Bartimeu procurou conhecer quem era Jesus, os ensinamentos de Jesus. Ele procurou a paz em Jesus para encontrar a bênção de Jesus através da visão. E foi assim com Lázaro, o leproso. E foi assim com os aleijados que voltaram a andar. Foi assim com os obsediados que ele libertou dos espíritos obsessores. Porque antes de tudo, houve quem acreditasse nos seus princípios e fundamentalmente praticassem aquilo que ele ensinava. A paz de Jesus é a paz a que se refere Kardec no capítulo 17, item 4 do Evangelho, aquela que eu já falei: combate às nossas tendências à imoralidade, o combate às nossas tendências à prática das coisas erradas. A nossa consciência nos mostra quando estamos errados. Não há erro em procurar o crescimento material, social, o conforto para si próprio e para a família, o zelo com o próprio corpo. Não há erro. Há erro quando essas coisas são colocadas acima da paz de Jesus, acima da nossa reforma moral. E como nós vamos fazer a nossa reforma moral? Pregando para os outros, pregando para nós mesmos, ouvindo as pregações e praticando as pregações. Ao pregador, ao palestrante, a responsabilidade ainda é maior, porque ele fala em nome dos ensinamentos de Jesus, e a ele cabe essa prática. Não deixe passar pela sua porta nenhum necessitado seguindo com a sua necessidade. O ajude com aquilo que você puder ajudar. Não deixe passar pela sua vida nenhuma mágoa, nenhum rancor que alguém tenha provocado em você sem a prática do perdão. Limpe, tire de dentro de você isso. Esse problema não é seu, é de quem cometeu o erro. Deixe com ele, perdoe de todo o seu coração e fique livre disso. Oriente os mais jovens, eduque as crianças, procure a casa de religião, estude os ensinamentos de Jesus, pratique o bem, sobretudo para você mesmo. Reprima em você toda a tendência ao mal,
tudo aquilo que vem contra a saúde do seu corpo, a saúde da sua mente, a saúde do ambiente em que você está. Evite assuntos desagradáveis. Se não dá para evitar que os outros toquem neles, se afastem deles quando eles estão sendo tratados, ou mude a conversa naquele momento. Faça da sua profissão uma oportunidade para mostrar ao próximo que você serve a Jesus e que Jesus precisa dos seus servidores. Quando Jesus veio a encarnar, chegou na terra, identificado na mensagem bíblica de Verbo de Deus se fazendo homem e habitando entre nós, entrando em um corpo humano, naquele momento ele deixou todos os ensinamentos. Depois nos presenteou com a terceira revelação, que é o Espiritismo. Mas ele precisa dos seus seguidores, ele precisa dos seus multiplicadores, ele precisa da força do bem. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, em uma mensagem de Divaldo Franco, durante uma palestra em que ele incorpora, ele fala: nós, os espíritos espíritas, trabalhamos contra as forças negativistas que estão sobre o planeta. Então existem espíritos espíritas seguindo Kardec, mas existem outras forças no universo que Deus permite, primeiro para que nós tenhamos a condição de trabalharmos como espíritos espíritas encarnados, pedindo aos desencarnados que nos ajudem nesse trabalho, e depois para a conversão das forças negativas em forças positivas. Faça do seu lar uma força positiva. Faça daqueles que estão à sua volta, em forma de trabalhadores, colaboradores, colegas de trabalho, forças positivas. Ajude ao próximo, dê o pão, ofereça água, ajude com o remédio, estenda as mãos, a palavra amiga, o sorriso reconfortante, a visita necessária, mas leve também, sempre que possível, um ensinamento de Jesus. Mostra que, ao encontrarmos a paz com Jesus, nós encontraremos a paz em cada ano que se inicia, e ela há de propagar nos outros que virão. Não foi por acaso que, quando Jesus nasceu na estrebaria, os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tenhamos então a boa vontade. Muito obrigado a todos, um feliz 2021 a todos nós, e que em breve nós possamos estar aqui na nossa casa, reunidos presencialmente. Boa noite. Nosso muito obrigado ao nosso irmão Kleber pela palestra a respeito da paz, indispensável nos dias de hoje. E agora, meus irmãos, nós vamos passar para a leitura do livro Agenda Cristã, de uma mensagem para você refletir durante a semana, e para isso nós vamos contar com a colaboração do nosso irmão Ézio para fazer a leitura. É com você, Ézio. Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa primeira leitura deste ano que se inicia, de 2021. Nós vamos ler 6 mensagens e cada um escolhe para si, para a sua reflexão, a que melhor lhe convier. Então vamos lá. Defenda-se. A número 1. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma.
Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Número 2. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente. Repetindo a número 2. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente. A número 3. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. A número 4. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. A número 5. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. E para finalizar, nós vamos ler a mensagem de número 6. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. E assim, nós terminamos a nossa leitura para reflexão desta linda mensagem. Que nós consigamos tirar daqui o melhor proveito. Muita paz a todos. Muito obrigado, Ézio. E agora, meus irmãos, nós estamos passando para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para isso nós contamos com a colaboração do nosso irmão Jânio, que estamos chamando para fazer esse trabalho. Com você, Jânio. Prezados companheiros, vamos iniciar agora a nossa segunda parte dos nossos trabalhos, que é o passe. Após a palestra, após as músicas, já estamos assim, portanto, preparados emocionalmente, em condições para recebermos então a terapia do passe. Então que cada um de vocês, cada um de nós, já preparados em seu local, seu aposento, seu quarto, sua sala, onde vocês estiverem, inclusive que eu possa ter tempo até de pegar a água para fluidificar. Então, vamos iniciar agora, todos nós, acomodados da melhor forma possível, e silenciar os nossos corações na confiança, na espiritualidade maior, que já está postos em cada local ou em cada lar, de cada irmão, de cada irmã que está acompanhando-nos neste momento. Vamos silenciar, direcionar a nossa mente, o nosso pensamento até as esferas mais altas. Imaginarmos assim que estamos viajando ao espaço e neste momento através das ondas magnéticas do fluido cósmico universal, buscando
o nosso Mestre Jesus, abrindo os seus braços luminosos e afirmando: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E de suas mãos adivosas, luminosas, emanando luzes, fagulhas de luzes, jorrando em todo o nosso ser, nosso perispírito, alternando, substituindo as energias deletérias estejam conosco. Cada célula, Senhor, cada sistema, cada órgão nosso possa, assim, Jesus, receber essas energias boas, amorosas das mãos do nosso médico Jesus. E assim recebemos, agradecidos, esses benefícios maravilhosos que acabamos de receber. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado à equipe espiritual que nos assiste, da nossa casa, professor Eurípides Barçanufo. Fique conosco hoje e sempre, Senhor Jesus, e que assim seja. Muito obrigado, Jânio. E agora, meus irmãos, antes da prece final, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, gostaríamos de desejar a todos um ótimo ano novo, um ano novo de trabalho, de reflexão, um ano novo que possamos estar dispostos a ser pessoas melhores, trabalhar mais em prol do nosso semelhante e em prol da nossa reforma íntima. Muito obrigado a todos, uma boa noite. E para finalizar, vamos pedir ao nosso irmão Gustavo para fazer a prece final dos nossos trabalhos. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Chegamos ao fim de mais outra reunião pública. Vou pedir a todos vocês sentar de maneira confortável, onde vocês estão assistindo remotamente o nosso culto, e vamos levar nosso pensamento ao Mestre amado Jesus, aos mentores espirituais, ao benfeitor da nossa casa espírita, o Espírito Santo, e vamos agradecer por essa oportunidade fantástica que foi essa reunião. Obrigado, Senhor, por mais essa reunião de forma remota que tivemos. Obrigado, Senhor, por mais um ano que já tenha passado. Viemos hoje agradecer e pedir proteção para o ano que começou recentemente. Pedimos, meus amigos, que vocês possam nos iluminar nesse ano, que possamos superar essa crise sanitária que estamos passando, para que possamos chegar ao final da nossa evolução com um pouco mais de crescimento moral e intelectual adquiridos ao longo do processo. Pedindo ao nosso Pai Celestial proteção e agradecendo por ano que passaste. Mestre amado Jesus, irmãos da idade maior presente, anjos guardiões amigos, muito obrigado e que assim seja.